Olá, pessoal. Hoje vamos falar da nossa segunda aula de Iniciação à Pesquisa Científica 1, que dá continuidade à aula sobre ciência e conhecimento científico. Nessa aula, nós vamos destrinchar um pouquinho mais algumas características do conhecimento científico e falar um pouquinho sobre pesquisa científica, tipos de pesquisa científica. Bem, então, em relação às características do conhecimento científico, nós vamos falar um pouco sobre as características que estão listadas nesse slide, que seriam a racionalidade, a objetividade, o fato do conhecimento sempre se basear em fatos do mundo real, então a factualidade, a capacidade do conhecimento científico de transcender a esses fatos, sua possibilidade de análise, sua necessidade de clareza e precisão, a importância de que o conhecimento seja comunicável, como que se dá uma investigação metódica, a importância de que o conhecimento sempre possa ser verificável, a ideia de que a ciência é um acúmulo de novas pesquisas, de novas ideias, no sentido de chegar a uma compreensão o mais próximo possível da verdade, a característica do conhecimento científico ser sistemático, se basear num sistema de ideias, a possibilidade de falha de qualquer pesquisa científica, de qualquer conhecimento científico, e a partir disso do seu avanço, a ideia de que ele tenta ser geral, tenta explicar os fenômenos, mas também tenta predizer, fazer alguma previsão baseada em dados, ou seja, qual a chance de um determinado paciente evoluir para o óbito em relação ao que não tem, enfim, esses tipos de coisas. A ideia de que ele é sempre aberto e que ele pode ser de grande utilidade para a sociedade. Bem, então, em relação à racionalidade, o que seria a racionalidade? A racionalidade é a ideia de que o conhecimento deve ser constituído por conceitos, juízos e raciocínios, e não por sensações e modelos de conduta. Na verdade, as ideias podem se combinar segundo regras lógicas para produzir novas ideias. Então, sempre baseado na razão, no conhecimento, em conceitos claros, em ideias e na organização sistemática dessas ideias. Nunca a subjetividade do autor, a opinião do autor isoladamente, sem um embasamento científico, ou mesmo como que o autor se sente em relação a cada coisa, isso não entra na categoria de conhecimento científico. É claro que o conhecimento científico ele tem que ser muito objetivo, ele tem que formular hipóteses claras e sempre a pesquisa inicia por um objetivo, por uma hipótese. E o autor vai tentar refutar ou confirmar essa hipótese. Então, ter um objetivo claro, preciso, é uma das coisas mais importantes em qualquer pesquisa científica, em qualquer artigo científico. Sempre nós vamos encontrar, por exemplo, no texto de um projeto de pesquisa ou no texto de um artigo, qual que é o objetivo do autor, o que ele pretende com aquela pesquisa. Então, isso é uma característica muito importante do conhecimento científico. A ideia de que ele tem que se basear nos fatos, isso é extremamente importante, então ele vai partir de um fato e sempre fazer menção a esse fato, voltar a esse fato. Ele vai captar os fatos e analisá-los por meio de dados estatísticos, de dados matemáticos, para tentar compreender melhor esses fatos. A gente está vendo claramente isso acontecer com essa pandemia do coronavírus, onde os diferentes pesquisadores reúnem dados para tentar entender como que o vírus se espalha, onde que o vírus está presente, por que determinadas faixas etárias são mais ou menos susceptíveis ao vírus, por que determinadas comorbidades trazem mais gravidade à infecção, enfim, isso tudo é reunir fatos e tentar avaliá-los por meio de dados empíricos, dados estatísticos que permitam uma compreensão desses fatos. E claro que o conhecimento ele tem que ir além dos fatos, quer dizer, a partir do momento que a gente entende os fatos, a gente cria novas hipóteses, possibilita entender fatos novos e tenta explicá-los, né? Então,
é importante que os fatos relevantes sejam selecionados para que sim, eles sejam melhor compreendidos. E aquilo que não faz sentido seja descartado. Então é muito importante uma análise muito precisa desses fatos e a capacidade do autor de ir além deles, quer dizer, transcender, inferir para além do que aqueles fatos mostram. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma curva de progressão da infecção por coronavírus num determinado país. O país pode fazer projeções, quer dizer, baseado nos casos e no ritmo de crescimento, daqui a, por exemplo, 2 semanas, como que deve estar? Então, isso é uma forma de transcender aos fatos, por exemplo, e aí fazer planejamentos para tentar, eventualmente, mudar essa realidade. Analisar, tudo é analisado em ciência. Analisar nada mais é do que decompor fatos em partes componentes para entendê-lo melhor. E a partir dessa análise, a gente vai sintetizar os dados obtidos. Quer dizer, a gente vai mostrar, por meio de números, por meio de dados matemáticos, o que aqueles fatos significam. Então, é sempre usada essas ferramentas da estatística, da matemática, em pesquisas da área médica. E clareza e precisão são imprescindíveis. Quer dizer, o conhecimento científico tem que ser passado de uma forma muito clara, que todas as pessoas sejam capazes de entender, que não haja ambiguidades, que não haja linguagens figuradas, linguagens diretas, com muita clareza e também com muita precisão, quer dizer, o mais perto possível do correto, do verdadeiro, do certo, baseado em números, em dados. Isso é característica importante do conhecimento científico. Comunicar tem que comunicar. Se uma pesquisa não é publicada, é como se essa pesquisa não existisse. Então, quando você descobre alguma coisa, quando você faz uma pesquisa e tem resultados, você tem que comunicar essa pesquisa, você tem que publicar esse trabalho para que outros pesquisadores se deparem com aquele conhecimento que você obteve e possam aprender com ele, possam crescer com esse conhecimento. Então, é importante que outras pessoas possam verificar seus dados, possam entender do seu estudo, possam divulgar seu estudo, possam citar seu estudo, enfim. É muito importante você divulgar o seu trabalho. Então, comunicar uma pesquisa é um dever do pesquisador. E verificar. Verificar é sempre importante, porque você pode errar, podem haver falhas, podem haver erros metodológicos. Então, você comunicando a pesquisa, você permite que outros verifiquem e validem o que você encontrou. Quer dizer, você achou, por exemplo, que determinada variante genética leva a uma maior ocorrência de malformação dos rins do trato urinário. É interessante que outros pesquisadores verifiquem se em outras populações, com outros backgrounds genéticos, também aquela variante leve a essas malformações. Então é muito importante que haja verificação. Se você descreveu, por exemplo, um método de dosagem de uma proteína e a pessoa quer dosar essa mesma proteína, ela pode usar o seu método para dosar em outro tipo de amostra, em outro tipo de estudo. Então a validação e a verificação são extremamente importantes na pesquisa. E para tudo que é pesquisa tem que ter uma investigação metódica, tem que ter um passo a passo, um planejamento. Ou seja, quais são os métodos que eu vou usar. O que eu vou fazer primeiro? Por exemplo, eu vou colher urina, eu vou centrifugar essa urina, eu vou armazenar como, eu vou dosar o que, eu vou dosar como. Tudo tem que estar descrito como se fosse uma receita de bolo. Quer dizer, tem que ter o passo a passo completo. Por quê? Porque você tem que permitir que outro repita o seu experimento, que outro valide o seu experimento, que outro verifique o seu experimento. Então, todo o passo a passo dos métodos, das normas, das técnicas, tem que estar claramente descrito na sua pesquisa científica, no seu artigo, na sua publicação científica. E tudo sistemático, quer dizer, tudo é baseado num sistema de ideias logicamente correlacionadas. Você tem que justificar por que você escolheu tal método, por que você escolheu aquele grupo amostral para estudar, enfim, você tem que se embasar por teorias, por hipóteses, por informações prévias para explicar de uma forma clara, racional, muito concatenada o porquê do seu trabalho científico e quais os métodos e passos que você está utilizando para o seu desenvolvimento. E é claro que a ciência é acumulativa.
Um descobre, outro descobre, no final a gente tem um acúmulo de conhecimentos que vai levar o mais próximo possível da verdade. Então é como se a gente fizesse uma metáfora de que fosse um muro e cada pesquisador põe um tijolo nesse muro. Quanto mais tijolos forem postos nesse muro, mais perfeito e maior esse muro será. Então, essa é a ideia, quer dizer, novos conhecimentos vão substituindo conhecimentos antigos, vão ampliando conhecimentos antigos, vão permitindo uma maior compreensão e construção de uma realidade mais completa, mais robusta. E é falível, ciência sempre pode falhar. Então nada é definitivo, nada é absoluto e nada é final. Quer dizer, muita coisa pode mudar. A gente viu isso em várias áreas do conhecimento, por exemplo, a física revolucionou muito, né? A gente tem a física newtoniana clássica, hoje ela já não vale para explicar tudo, aí apareceu física quântica e outras revoluções, né? Isso em qualquer ciência. Na medicina a mesma coisa, antigamente a gente não tinha métodos para detectar determinadas doenças, hoje a gente tem. Quer dizer, com o avanço tecnológico, com a descoberta de novos aparelhos, novos equipamentos, o conhecimento avança também. E a gente descobre que coisas que a gente não podia fazer no passado, hoje a gente pode fazer de forma muito mais precisa e, consequentemente, com resultados mais consistentes, mais válidos. E, claro, que detecta algumas falhas dos trabalhos passados, que muitas vezes não era falha porque houve má fé ou porque foi mal feito o experimento, mas porque o pesquisador, naquele momento do tempo e da história, ele não dispunha dos equipamentos necessários para que fosse capaz de chegar na mesma conclusão. Houve um avanço tecnológico que permitiu que a pesquisa também avançasse e, consequentemente, o conhecimento. E a ideia é que o conhecimento seja geral, que ele explique um contexto mais amplo, quer dizer, ele não seja só específico para uma população, mas para toda a população. Quer dizer, então, por exemplo, se a gente está buscando um tratamento para a insuficiência respiratória decorrente do coronavírus, a gente quer um tratamento que se aplique a todos os pacientes, não a um grupo seleto, ou a um determinado grupo de pacientes com características genéticas X e Y. Então, a ideia é buscar alguma coisa geral que seja aplicável para todas as pessoas e que seja útil também para todas essas pessoas. Sempre tentando explicar, buscar os porquês das coisas, quer dizer, a pesquisa sempre quer saber a causa da doença, por que aquela doença acontece, por que determinada população é mais vulnerável àquela doença e outra não. Então, sempre tentando explicar os fatos, explicar os fenômenos, reunindo argumentos e fazendo algum tipo de experimentação, tentando chegar a essa explicação mais precisa. Não só explicar, não só saber o porquê, mas também fazer predições, ou seja, tentar prever o que vai acontecer. Quer dizer, a gente tem que buscar saber por que determinado grupo de pessoas é mais susceptível a determinado desfecho. Por exemplo, usando o exemplo dessa pandemia atual do coronavírus, por que os idosos morrem mais, né? Os idosos, as pessoas acima de 60 anos, morrem mais com a infecção pelo coronavírus? Qual que é a explicação? Quer dizer, qual fator biológico explica isso? Apenas por terem outras comorbidades com maior frequência? Pelo fato de já terem uma idade mais avançada somente por isso? Ou eles têm alguma característica biológica, alguma característica clínica que os diferencia das pessoas mais jovens? Então isso é a ideia de você tentar explicar e depois predizer. E aí você vai ser capaz de falar o seguinte, olha, a chance de uma pessoa com tais e tais características evoluir para o óbito é tantos %, baseado em modelos matemáticos, em probabilidade. Então isso é uma coisa que a gente faz muito em ciência. E lógico que o conhecimento é aberto. Qualquer um pode pesquisar sobre qualquer coisa, não há barreira. Basta que você queira, que você estude, que você pesquise, né, e tente entender daquele assunto. E claro que sempre baseado nas circunstâncias, nas coisas que estão acontecendo na sua época, sempre dentro de um contexto. Então, claro que a pesquisa vai ganhar importância de acordo com o contexto histórico e que a sociedade esteja vivendo. Por isso que se a gente entrar no PubMed hoje, a maior parte dos artigos científicos que têm sido publicados são sobre a pandemia de coronavírus. Por quê? Porque é um tema de interesse mundial e que toda a comunidade científica está se debruçando na tentativa de achar
soluções, achar medicamentos, achar vacinas e tentando resolver esse problema, né? Então, é importante essa questão de estar ligado ao contexto social e, portanto, ter uma utilidade. Quer dizer, a ciência deve estar, principalmente na área da medicina, a ciência deve estar a serviço da sociedade. Quer dizer, quando surge uma nova doença, a ciência tem que tentar entender essa doença, ver como que vai tratar essa doença, de que forma vai prevenir essa doença, como se dá o contágio dessa doença, como essa doença se espalha nas populações, qual é o risco de óbito por meio dessa doença, enfim. Então, essa utilidade é muito importante, porque é a ciência a serviço da sociedade e tentando resolver problemas no mundo atual, que agora nós estamos com um exemplo muito claro disso. Então, quando determinados pesquisadores consideram qual que é a melhor forma de isolamento, isolamento horizontal, isolamento vertical, enfim, isso tudo são debates científicos tentando conter, por exemplo, que a epidemia se espalhe de uma forma mais devastadora e leve a um número maior de óbitos. Então, tudo é a ciência a serviço da sociedade, né? Tentando ter uma utilidade para entender fenômenos e trabalhar e combater e agir frente a esses fenômenos à luz das melhores evidências científicas. Bom, mas como que a gente faz conhecimento científico? O que precisa fazer para se chegar a esse conhecimento? Precisa fazer uma pesquisa, a chamada pesquisa científica. Então, o que é a pesquisa científica? Pesquisa é a mesma coisa que busca, procura, investigação. Quando a gente fala de ciência, a gente está tentando buscar a solução de um problema, né? Um problema que se impõe. Então, a pesquisa é o caminho que você vai chegar ao conhecimento desse problema e, quem sabe, a solução dele. Existem tipos de pesquisa diferentes. A gente pode falar que existe uma pesquisa teórica. O que é uma pesquisa teórica? É uma revisão da literatura, onde o autor pega tudo que foi escrito sobre aquele assunto, ou praticamente a maior parte das coisas, organiza e discute em profundidade o conhecimento existente, sem que esse autor esteja produzindo informações novas. Então ele compila a literatura. Por exemplo, quando a gente redige um artigo de revisão, a gente está fazendo uma pesquisa teórica, a gente está pegando a literatura e tentando, a partir dela, buscar evidências, ideias que possam abrir perspectivas para novas pesquisas. A gente tem a também chamada pesquisa histórica, onde o historiador volta no passado e tenta entender, por meio de documentos, de registros, como que se deu determinado fenômeno. Por exemplo, saber de que forma se deu a proclamação da República no Brasil. Então, o historiador vai tentar entender todo o contexto histórico, todo o contexto social em que ocorreu esse fato da proclamação da República. A gente tem pesquisa social, por exemplo, pesquisa de intenção de voto, é um tipo de pesquisa social, pesquisas do IBGE para saber o comportamento de determinadas populações, é um tipo de pesquisa social. Então, esses inquéritos epidemiológicos são pesquisas sociais. Um exemplo, né, saber quais os hábitos alimentares de uma comunidade, isso é uma pesquisa social. A gente tem pesquisas exploratórias, onde a gente tenta entender o funcionamento de um fenômeno, por exemplo, saber como é que o peixe respira, saber como é que a bactéria reproduz, isso é uma pesquisa exploratória. E a gente tem pesquisa experimental, onde a gente faz algum tipo de experimento e tenta comprovar alguma hipótese, alguma teoria. Por exemplo, a pessoa pinga uma gota de ácido na placa de metal e vai ver se essa placa vai derreter ou não. A pessoa, por exemplo, coloca um determinado fármaco numa cultura de bactérias, vai ver se essas bactérias morrem ou não. A pessoa infecta um animal com um determinado vírus e vai experimentar um determinado tratamento para ver se ele melhora a doença ou não. Ou então a pessoa pega um grupo de pacientes infectados e vai testar uma determinada droga para ver se essa droga tem algum efeito benéfico ou não. Então isso tudo são exemplos de pesquisa experimental. Bem, gente, essa aula é menorzinha. Na próxima aula nós vamos detalhar um pouco sobre o método científico.